Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ponta a Ponta. No programa de hoje vamos falar sobre o combate à violência nas escolas. Eu recebo aqui no estúdio o promotor de justiça de Itabirito, Humberto Biso, e o promotor de justiça de Congonhas, cooperando em Itabirito, Vinícius Alcântara Galvão. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigado. Nós que agradecemos. Doutor Humberto, foi assinado um TAC, termo de ajustamento de conduta, para prevenção e combate ao bullying com a Secretaria Regional de Ensino e Secretaria Municipal de Ensino de Itabirito. Por que foi assinado esse termo? Bom, esse termo partiu aí de primeiro algumas notícias, né? Que principalmente aí pós-pandemia, né? Elas vieram aí chegando ao Ministério Público de Itabirito. Nós começamos a perceber a chegada cada vez mais frequente, e isso é incomum, porque a gente vai ficando mais velho e a gente percebe que as verdades, elas quase sempre não são expressas em palavras, né? A verdade é justamente naquilo que não é dito, naquilo que é calado. Então, é incomum chegar esse tipo de notícia, porque a vítima de bullying, geralmente, ela não se expressa. Ela tem vergonha do seu sofrimento. E quando começa a chegar, então, a gente já vê que já acendeu uma luz, porque não é corriqueiro. Mas são casos assim, extremamente graves, até de incentivo a suicídio, né? Por parte de alunos, eu não posso falar nomes, obviamente, né? Em relação a outros. Então, daí eu pensei o seguinte, eu sempre tive uma mentalidade de um pouco mais de iniciativa privada, eu tenho 21 anos de Ministério Público, mas sempre naquela ideia, né? Como uma pessoa que tem 8.000 funcionários sabe que até um prego sumiu na empresa dele. Ele não tem como estar em todo lugar, ele não tem como fazer isso, ele tem que saber gerir e colocar olhos ali para ele. Ele tem que colocar uma engrenagem para funcionar, um motor em que os pistões, tudo funciona de uma forma... Então, resolvi criar, então, uma forma, como criar um programa eficiente, porque nós estamos falando de uma violência cuja silenciosidade é inerente a ela, uma característica dela. Não é que muitos confundem, não é uma coisa expressa, aconteceu uma briga na escola, não é isso, não é isso, não tem nada a ver com isso, né? Ela é bem silenciosa, ela é bem sorrateira, e por isso é que ela faz como uma panela de pressão, né? Então, como fazer isso se nem o professor na escola muitas vezes vai conseguir identificar? Se nem os próprios agressores muitas vezes não sabem o que eles estão fazendo. Não sabe nem o que é o conceito de Não sabe nem o que é o conceito, o quanto isso faz mal às pessoas. Certo ou errado? Porque isso não importa. Nós temos que respeitar o ser humano, né? Então, como trazer isso para a escola? Como o promotor vai dar conta? Porque chegou aqui um ato infracional, chegou e eu vou dar conta. Não. Como que eu vou criar esse sistema daquele que tem 8.000 empregados? Bom, e são muitas as demandas desse tipo? Olha, é o que eu disse. A demanda, você vai ver essa demanda mais nos consultórios psicológicos, psiquiátricos, quando chega. Sim. Porque a pessoa, ela tem vergonha de dizer a verdade, porque nada como um desejo de você dizer a verdade para impedir de você dizê-la, né? Então, a pessoa que está ali, às vezes nem com o psicólogo, psiquiatra, demora para ela falar o que realmente ela contorna, ela escamoteia, ela traça uma linha paralela que nunca chega naquilo onde ela quer falar de verdade. Então, aquilo que ela está sofrendo. Então, daí a importância, né, doutor Vinícius, dessa assinatura dessa TAC. Não, sem dúvida. Isso é muito importante porque a sociedade moderna mudou muito. Principalmente de uns anos para cá, com o avanço das tecnologias, a internet é um fato que trouxe uma mudança drástica no comportamento e na exposição das pessoas. Antes as situações ocorriam, mas agora as pessoas ficam muito mais expostas.
E isso causa realmente receio, medo, apreensões nas pessoas. É importante que a gente faça uma reunião de esforços de forma que nós possamos conseguir detectar esse problema, que ele se infiltra de uma maneira muito subrepetícia às vezes, de uma maneira muito sutil. Então é preciso que essas questões elas sejam trazidas à tona. Aquele jovem, aquela criança, aquela adolescente que vai a uma escola e que sente uma repreensão porque ela não é bem quista ali pelos colegas de uma forma ou de outra, de repente existe algum fator que leva uma consideração ela ser desrespeitada na sua dignidade pessoal. Então é importante que nós criemos canais de ouvir essas situações, sabermos detectar, porque se formos aguardar simplesmente que as pessoas digam, como foi dito muito bem e pelo Humberto aqui, que as pessoas se expressem, elas podem ser que elas tenham dificuldade de fazer as expressões, porque esse é um problema ainda que precisa ser melhor detectado. Claro que o bullying é uma situação de um tempo para cá, que já vem sendo falado por muitos especialistas, mas a forma de nós detectarmos isso, a forma de nós aferirmos, é preciso um pouco mais de compreensão e nada melhor do que uma reunião de esforços do Ministério Público, do Poder Judiciário e principalmente do ambiente escolar, que é um ambiente de confraternização por excelência. Esse ambiente ele deve ser bem visto pelo estudante que vai para a escola, porque se ele sofre um bullying, e você tem vergonha de dizer, você tem vergonha de expor as suas mazelas psicológicas, ele vai ter receio, ele vai ter mau desempenho e escolar. Então, é importante que a gente consiga criar canais de saber ouvir. Essa voz que está abafada, essa voz precisa vir à tona para que a partir do momento que nós a compreendamos, nós possamos aplicar as soluções que sejam as mais adequadas para que o ambiente escolar seja plenamente sadio. E isso dá segurança às escolas também, né? Aos professores. Exato, porque até para identificar, né? Por isso a ideia do programa, inclusive, para começar de um questionário e de cada ambiente é igual um compliance, cada ambiente tem a sua característica, cada ambiente tem a sua espécie de bullying, cada série, cada idade, cada escola, cada um. E precisa do envolvimento de todos e como trazer isso sem violar a intimidade da criança. Então essa é a questão do programa. A gente faz um breve intervalo e voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. O Ponta a Ponta está de volta, hoje falando sobre o combate à violência nas escolas. Doutor Humberto, quais são essas violências que acontecem nas escolas? Bom, para além daquelas violências que já configuram um ato infracional de clarividente, de fácil identificação, nós temos essa violência, vamos dizer, às ocultas, que é a que nos preocupa e a que tem mais dado problemas futuros, tanto para a formação dessas crianças, dos adolescentes, como para a vida futura, para a família em si. E essa violência, o bullying é uma violência reiterada, é uma violência que vai causando como uma panela de pressão, que a pessoa vai quase que, né, e ela não consegue sequer traduzir ou dizer até para seus familiares aquilo que ela está sofrendo. Muitas vezes ela começa até a apresentar alguns sintomas. A gente é como uma febre silenciosa, né? E às vezes algum desvio de comportamento, ficar mais no jogo, só em casa, mais isolado, não querer sair ou mudar de escola, às vezes está por causa disso aí. São sinais de que está sofrendo São bullying. sinais, a gente tem que ir pegando por sinais, né? A ideia desse programa, nós vamos colocar depois, é justamente como identificar isso aí e depois tratar. Mas essa violência pode ser qualquer forma, ela pode ser, por exemplo, pode se dar as causas por orientação sexual, por raça, por divergência de opiniões,
né? Por não respeitar, gente, eu acho que sobretudo, por não respeitar as diferenças. Isso. E eu acredito que esse crescimento do bullying aconteceu bastante agora, não? Muito. Depois da pandemia, então, aumentou demais, que as pessoas perderam um pouquinho do aprendizado. Elas estão numa fase de desenvoltura, estão desenvolvendo. São seres humanos, né, em desenvolvimento, em perspectiva, né? Eu gosto muito da comparação com a natureza. Cada estação cria um mundo novo, né? A primavera, o verão, cada estação ela cria um mundo novo. E o ser humano é assim. Muitas vezes o ser humano depois ele parece que vestiu uma roupa às avessas, né? Ou seja, ele muda completamente. Então não estou nessa situação dessas mudanças abruptas. E isso então prejudica demais esse jovem que está passando, né, nessas situações aí. Doutor Vinícius, o bullying ele não afeta só o adolescente, a criança, afeta toda a família, né? Afeta. Eu acho que um ponto muito importante é que antigamente a consolidação da identidade das pessoas se dava de uma maneira mais visível. E a criança ela tinha o seu ambiente doméstico, tinha um ambiente escolar. Hoje, principalmente a internet, ela divulga, ela é muito massiva, ela é muito rápida, de forma que as pessoas elas querem ter uma exposição que seja frutuosa para ela, que seja benéfica, e às vezes há uma dificuldade de inserção nesses meios. Nós estamos passando por um momento de grande transformação na dinâmica, no próprio time da vida, porque antes você tinha criança que ia para a escola, fazia suas tarefas à tarde, sob a supervisão dos pais, agora há uma interação que é muito contínua. E principalmente em razão da pandemia, que foi um fato abrupto que modificou essencialmente a vida das pessoas e trouxe muita ansiedade para muitas famílias. Essa ansiedade também, essa comunicação familiar de pais que às vezes perderam o emprego, tiveram dificuldades, o ambiente doméstico que ficou mais difícil, o ambiente escolar que durante um tempo foi pela internet, a dificuldade de e socializar novamente. Então são dificuldades muito grandes que resultaram de situações específicas e muito próximas, como a questão da pandemia, mas eu acho que numa geração anterior há uma modificação muito grande dessas formas de comunicação e da forma de identidade. Quais são os padrões que dão valor, que dão conhecimento ou inserção à criança e ao adolescente? Ela precisa ser benquista não só pelo seu núcleo mais próximo, daquele contato que era pessoal, olho no olho. Agora há uma inserção da internet, de meios, de redes sociais, infiltram-se pensamentos às vezes que as crianças, por estarem nesse mundo, entre aspas, selvagem, e sem que elas tenham uma experiência ainda de fazer uma separação do joio, do trigo, de saber aquilo que é benéfico, aquilo que não é benéfico. Então, essas situações, elas tornam especialmente essa realidade muito complexa. Nós ainda estamos aprendendo com essa realidade, precisamos aprender, por isso que essa reunião de esforços é fundamental. Mas a família fica essencialmente sentida, porque os pais, as mães, eles ficam querendo ajudar, porque há uma situação, isso quando há uma inserção dos pais. Nós também enfrentamos situações de filhos, de estudantes, que não tem, às vezes os pais estão separados, às vezes não tem essa proximidade, às vezes há uma falta de uma ausência de uma autoridade ou de uma situação familiar que seja mais receptiva. Então, as dificuldades são realmente inúmeras. E as consequências de um bullying, só quem já sofreu que sabe, né? No caso, no frigir dos ovos aí, no ultimato, é o suicídio, e outras consequências, né? Assim, são extremamente danosas, né? Extremamente danosas. Uma desconfiança com o ser humano em geral, um radicalismo, um aumento na intolerância. Decorre também disso. Né? A gente tem que ficar atento, né, ao redor, né? Não só os pais, mesmo como os amigos, um comportamento diferenciado da pessoa. Quais são esses caminhos, assim? Essas atitudes que a gente pode perceber que alguma coisa vai mal. Esse é o desafio, porque o bullying a vítima de bullying ela não fala, ela não quer falar, ela não quer nem dizer que sofre bullying. Então esse é o desafio. Qual que partiu a ideia nossa aqui, né? E nós até contamos com o Zé Carlos, que é coordenador de professor há muitos anos, foi seminarista, muito, muito bom, nosso social. E o doutor Zé Carlos, ele
nós contamos com ele para elaborar um programa em conjunto, justamente assim, eu não tenho 1000 olhos. Como que eu vou conseguir estar em cada sala de aula? Então, tem que aproveitar a rede, os pais, mas como ensiná-los a combater? Como trazer eficiência para esse programa, para identificar e para ter soluções específicas dentro de cada sala de aula, de cada idade, cada escola. Então, essa é a questão do programa, essa é a ideia do TAC. Um grande desafio, né? É um grande desafio, mas eu acho que o caminho do TAC está bem. Acho que ficou bom, sim. Modestamente ficou bom, né, Vinícius? Acho que o pessoal gostou muito, teve um amplo apoio. E agora vamos ver os resultados aí. A gente faz um breve intervalo e voltamos já já. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. O Ponta a Ponta está de volta, hoje falando sobre o combate à violência nas escolas. Doutor Humberto, o TAC foi dividido em 3 fases. Quais são essas fases? Ok. Bom, primeiro nós vamos começar, porque o problema do bullying está justamente na identificação, não só no tratamento. Mas nós temos que saber que mar. Nós temos que fazer que mal que é. Nós estamos fazendo o diagnóstico. Vamos fazer o diagnóstico, então. Como fazer esse diagnóstico? E não é fácil, né? Então, nós fizemos o quê? Um questionário. Então, esse questionário, a Secretaria Regional de Ensino, a Secretaria Municipal de Ensino, com pedagogos e tudo mais, vamos fazer um questionário, obviamente, de forma anónima, vai ser respondido anônimo pelos alunos, com todo o critério para resguardar a intimidade, porque senão quem sofre bullying, a vítima, não vai até se colocar lá, né? Então, esse questionário vai ser distribuído, então, após a aprovação das suas perguntas para as escolas. Os alunos vão responder e tal. Depois desse questionário, esse questionário vai e volta. Tudo há um programa de como se fosse um controle de qualidade, né? Tem uma divisão de funções, é igual o sujeito vai e aperta o parafuso, o outro confere o parafuso, volta, entendeu? Tem que ter isso. Esses são os olhos para não falhar, assim, minimizar o máximo se bastar. Bom, e aí faz o questionário então. O questionário vai para lá, beleza. Através desse questionário, cada escola então, porque aí, gente, cada escola, tem escola rural, tem escola de criança, tem as séries, cada escola vai, através desse questionário, perceber qual que é o tipo de bullying mais frequente na sua escola. Que vão ser diferentes, né? Uma tem um problema, que tem uma aluna, coitada, que tem algum problema, né? E as pessoas ficam chamando a atenção dela ali, ou porque é gordo, ou porque é magro demais, sei lá, né? Então, vamos identificar isso aí, beleza. Aí eles vão fazer um grupo de trabalho. Cada escola, as soluções têm que ser locais. Tem que envolver os alunos, os pais, os alunos e os professores. Não adianta vir de cima para baixo, né? Então aí vai fazer um grupo de trabalho, contando com participação da diretoria da escola, representante do corpo docente, discente, dos pais, representante dos alunos. Esse grupo de trabalho vai traçar então um plano de ação para combate no bullying na sua escola, tá? Também nesse panorama vão ser feitos para e passo, hoje mesmo já está sendo feito, palestras nas escolas, distribuição da cartilha do MP anti-bullying, para a pessoa também saber o que é o bullying, entrar em contato com isso, as consequências do bullying. Se for até muito grave, pode até figurar um ato fracional. Então, assim, vai também a conscientização dos professores, aprender o que é o bullying, qual que é a importância e tudo mais. Você tem que ter essa conscientização também. Então, feito esse grupo de trabalho, vai enviar as propostas, o plano de ação vai de cada escola, vai lá para a secretaria, então, de regional de ensino, para ensino, tanto escola privada como pública, ensino médio, ensino fundamental e tal, ok. Eles vão, então, pedagogos, tem toda uma comissão também de profissionais para analisar esses planos de ação. Muita gente envolvida. Vocês têm ideia de quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto? Todas as escolas, cada uma vai ter o seu grupo de trabalho, cada uma vai chamar um participante, um pai e tal. É lógico que a escola rural ela vai
também se adaptar, que às vezes ela não tem essa quantidade, mas ela consegue se adaptar com a diretoria e tal, faz esse plano de ação, envolve a secretaria, porque ali nesse plano de trabalho pode ter algo ilegal, vamos dizer. Alguma coisa que as pessoas às vezes não sabem, então por isso que volta para a secretaria. Se for algo assim ilegal, que prejudica, que infringe algum direito da criança ou do adolescente, a própria secretaria já corta aquilo dali e emenda. Se não, se for um plano de ação, ó, isso aqui tá meio... Então vamos fazer volta para a escola, eles modelam um plano de ação melhor, corrige algumas coisas, né? Então esse plano de ação, ele vai atuar dentro do regimento da escola primeiro, porque tem aquelas penalidades da escola, chamar os pais, conscientizar os pais sobre aquilo que está acontecendo, o que o filho está fazendo e tal, para conscientizar e tudo mais. Oferecer apoio, se for preciso, contactando a rede de proteção, Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, que às vezes a pessoa, o vítima, está precisando de um atendimento psicológico, e sempre dando poder para que essas pessoas que discutam isso na escola e que elas não sintam mais receio de dizer que estão sofrendo essa diferenciação, essa discriminação. Doutor Vinícius, é um longo percurso, né? Esse projeto, ele tem uma certa perspectiva de ser uma espécie de projeto piloto, de forma que as modificações elas vão sendo feitas. É uma ideia inicial porque nós precisamos chegar àquele que sofre. E o sofrimento, a angústia, o sofrimento psicológico, ele é o mais atroz. Ele é que diminui a capacidade de autorreconhecimento da pessoa. Então esse projeto busca o quê? Que haja uma interação de conhecimento entre as partes. Porque antes, essa criança que apresentava algum sinal, esse pai podia levar esse filho ao Conselho Tutelar, podia levar ao Ministério Público, e não havia uma interação de informações entre os órgãos que devem cuidar, que devem dar um respaldo para que essa situação seja bem tratada. Por isso que é fundamental essa interação, as escolas participando, o meio educacional, a justiça participando no último grau. Essas situações, elas de maneira preferencial, elas devem ser resolvidas no ambiente do próprio Conselho Tutelar, das escolas. Se houver a necessidade de uma intervenção do Ministério Público, ela vai ocorrer, mas disciplinar esses casos, de forma que a gente cria um itinerário, uma logística de como resolver, e de forma que esse mecanismo que está sendo aplicado na comarca, na promotoria de Itabirito, eu tenho certeza que ele vai servir de referência para outras comunidades, porque é uma situação que ela hoje é tão importante para as famílias, para as crianças, para os adolescentes, que nós precisamos reunir as nossas energias, as nossas forças, otimizar o nosso trabalho de forma que a gente possa buscar resultados efetivos, porque não é fácil. É fácil buscar, por exemplo, uma criança que não está indo à escola. Nós vamos saber dos pais porque que os pais não estão levando essa criança à escola. Eles poderiam, em tese, se mostrar uma desídia, uma falta de cuidado, responder por um abandono material, que é o delito do artigo 246 do Código Penal, ou por uma infração administrativa. Agora, chegar efetivamente no coração daquele que sofre, dispor de uma maneira que ele possa verbalizar o seu sofrimento. Isso tem que ser muito sutil, porque se isso for muito explícito, se essa campanha ela parecer, entre aspas, agressiva ou de forma fale o que você sente, ele não vai ter a condição de falar. Então, é importante dispor de uma maneira que as pessoas, que as famílias, e principalmente a criança ou adolescente que sofre, ele tenha confiança, ele possa se abrir, porque é a partir daí que nós vamos encontrar soluções. Ações multidisciplinares, né? Sim, basicamente, envolvendo aí toda a rede e tal. É como nós falamos aqui no princípio, como com uma pessoa que tem 8 mil funcionários, que eu vejo, como que ela dá conta? Gente, a gente tem que dar conta. Não dá, você pode promotar um promotor em cada bairro que vai faltar promotor. Então, a gente tem que saber agir com eficiência, né, no serviço público. Qual que é a expectativa, gente, desse projeto? A expectativa é muito boa. Eu tenho certeza que ele foi muito bem feito, com a colaboração das partes envolvidas, com homologação judicial, e ele vai ser uma espécie de projeto piloto. Ele vai ser melhorado. Ele já está muito bom, nós temos essa consciência, mas ele pode ser aprimorado, e a partir do momento que for, eu acho que vai ser adotado por muitas promotorias, nós vamos ter uma troca de experiências positivas, buscando reunir esforços para que a gente possa melhorar a situação do bullying. Importante aqui, só que nós vamos criar também, vai criar um centro de combate anti-bullying também. Um centro para tratar dessas questões junto com a escola também. Parabéns pelo projeto, vida longa, agradeço a presença de vocês
e agradeço a sua companhia também. A gente se vê no próximo Ponto a Ponto.